A paz do Senhor para o seu coração. Como é que você está? Tudo bem? Queridos, hoje nós vamos começar uma série de vídeos falando sobre o Novo Testamento. Vídeos curtos, vídeos simples, para que tanto aquele que já tem um certo conhecimento aproveitar, como também aquele que está começando do zero, está começando do nada, a ler o Novo Testamento, também ter essas dicas e ter esse conhecimento base para ler e entender a palavra de Deus, entender o Novo Testamento. Vamos lá? Bíblia na mão e vamos aprender sobre o Novo Testamento. Bom, para começar aqui, vamos começar com uma pergunta. Por que esse nome Novo Testamento? Esse nome Novo Testamento, ele indica que existe um Antigo Testamento. É isso mesmo, isso aí quase todo mundo já sabe, não é? A Bíblia, ela é dividida em duas partes, muito embora ela é um livro só, mas ela é dividida em duas partes. Então, essas duas partes nós chamamos de Antigo Testamento, que tem 39 livros, e Novo Testamento, que tem 27 livros. E o que diferencia o Antigo do Novo Testamento? Bom, alguém vai dizer, porque no Novo Testamento Jesus nasceu, então inaugura-se um Novo Testamento, assim como também a história foi dividida e os anos são contados após Cristo e antes de Cristo. É verdade, mas uma explicação mais profunda é que o Antigo Testamento trata da antiga aliança que Deus tinha com o povo de Israel. A aliança essa que foi revelada lá no deserto, através da lei, em Êxodo capítulo 20, quando começa ali os 10 mandamentos, é uma aliança, é um compromisso. Uma aliança é um compromisso de uma parte para com outra parte, é um compromisso mútuo. Então lá no deserto, Deus prometeu estabelecer o seu povo e o seu povo tinha que obedecer à lei, obedecer os mandamentos que ali foram dados. Muito bem, com o passar do tempo, então, Deus revela o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. A primeira aliança tratava-se única e exclusivamente de Israel. Agora, a nova aliança, através de Jesus Cristo, trata então de todos aqueles que creem em Jesus Cristo, podem fazer parte desta nova aliança. E essa nova aliança, ela inaugura-se, ela inicia-se, não com o nascimento de Jesus Cristo, mas sim com a morte do Senhor na cruz e com o derramamento do seu sangue. Tanto é que na ceia, Jesus ele diz assim: esta é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Então, o cálice da ceia simboliza a nova aliança, esse novo compromisso, de Deus com a humanidade, onde todos podem crer em Jesus Cristo e tornar-se filho de Deus. Da mesma forma que a primeira aliança tinha a parte de Deus e a parte do povo, agora também não é diferente. Nós temos que crer em Cristo, e cumprir os seus mandamentos, cumprir o evangelho, cumprir a sã doutrina. E essa sã doutrina, esse evangelho, esta palavra que temos que cumprir, sim, ela está em toda a Bíblia, mas mais especificamente no Novo Testamento, não é? Então, nós encontramos no Novo Testamento a sã doutrina, os evangelhos, as cartas paulinas, o Apocalipse, o livro de Atos, enfim. Nós encontramos no Novo Testamento, a palavra de Deus para a igreja, a palavra de Deus para nós. Sim, que está conectada com o Antigo Testamento, mas de uma forma pura, simples e direta, está escrita no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento tem esse nome porque é uma nova aliança que Deus fez com todos aqueles que creem, tá? E qual é a composição do Novo Testamento? Como que o que tem no Novo Testamento? O Novo Testamento ele é dividido em algumas partes. Então ele começa primeiro com os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que fala do nascimento, do desenrolar da história do Salvador, da sua morte e ressurreição. Logo após vem o livro de Atos. O livro de Atos, assim que Jesus vai aos céus, o Espírito Santo vem em Atos capítulo 2, e ali inaugura-se então o início da Igreja do Senhor, no século I, a Igreja do Senhor, o início ali da história da Igreja, como a Igreja agia, como a Igreja pensava, as viagens missionárias de Paulo, como as primeiras igrejas foram fundadas, está ali no livro de Atos. Uma curiosidade é que o livro de Atos ele termina no capítulo 28, mas o finalzinho do capítulo parece que não tem ali um fim, uma conclusão, o que dá a entender que viria o capítulo 29, e nós somos o capítulo 29 de Atos. Então, logo após também o livro de Atos, nós vamos encontrar as epístolas paulinas, Romanos, 1 e 2 Coríntios e ali em diante, Gálatas, Efésios, enfim. E nós vamos encontrar 13 epístolas paulinas. Por que epístolas paulinas? Porque foi o apóstolo Paulo que escreveu.
Paulo que se converte lá em Atos capítulo de número 9, né, foi o grande apóstolo dos gentios. Gentios são aqueles que não são judeus, né? Quem não é judeu é gentil, eu, por exemplo, sou um gentil. E ele foi quem levou o evangelho e a palavra ao mundo afora através das suas viagens missionárias, fundando diversas igrejas. Igrejas essa que depois Paulo vai cuidar, aconselhar, corrigir, animar através das suas epístolas. Então, por isso, 1ª e 2ª Coríntios, enfim, Gálatas, Efésios, Tessalonicenses, enfim. E aí, nós encontramos nas epístolas paulinas algumas divisões. Tem as epístolas de Paulo à igreja, que trata de assuntos diversos, e tem as epístolas pastorais de Paulo. 1ª e 2ª Timóteo e Tito são epístolas pastorais. Por quê? Porque Timóteo e Tito, né, eram homens que cuidavam da igreja, que pastoreavam, e Paulo dá conselhos assim essenciais para o pastorado, para o ministério pastoral dentro dessas epístolas. Então, para aquele que está no ministério pastoral, as epístolas de 1ª e 2ª Timóteo e Tito são epístolas essenciais para a teologia pastoral, para o aprendizado e tudo mais. Depois das epístolas paulinas, nós temos as epístolas universais, né? Então nós temos Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª, 3ª João e Judas, né? E Hebreus também. Hebreus não tem ali um autor pré-definido. São epístolas que tratam, né, de assuntos gerais, né, não tem um endereço específico em si, algumas até tem algumas dicas, mas não tem um endereço específico em si, né? E por fim nós temos o Apocalipse, né, o livro da Revelação, um livro que muitas pessoas acabam começando a ler por curiosidade, mas não terminam porque acabam não conseguindo entender. Nós temos na nossa escola bíblica online, que é todos os domingos de manhã, né, uma série de vídeos explicando o Apocalipse capítulo por capítulo. Então, do capítulo 1, nós estamos agora trabalhando no capítulo 10 e vamos para o capítulo 11. Né? Talvez quando você ver esse vídeo, essa série do Apocalipse já vai estar completa. É só você procurar em nosso canal, aí que você vai encontrar a série do Apocalipse, tá bom? E aí começa em Mateus e termina em Apocalipse. Qual que é a importância, né, do Novo Testamento? Então vamos aprender agora qual é a importância, né, do Novo Testamento. Bom, o Novo Testamento, ele traz a pessoa de Cristo, ele revela a pessoa de Cristo. Muito embora Cristo, ele já é anunciado no Antigo Testamento, todo nós encontramos referências ao Salvador, mas agora, a partir de Mateus, no Novo Testamento, encontramos a pessoa de Jesus, né, encarnado ali como o Filho de Maria, e nós encontramos também a mensagem de Jesus, o Evangelho, a sã doutrina. O que é a sã doutrina? A sã doutrina, por que ela tem esse nome, né? Sã doutrina? Porque também existe a doutrina errada, a doutrina doente. Então é a doutrina correta, a doutrina certa, a doutrina onde tudo que a igreja é e tudo que a igreja faz, tudo que o cristão é e tudo que o cristão faz deve estar embasado na sã doutrina. Paulo fala a Tito, né? Tito capítulo 2, versículo 1, Paulo fala assim para ele: tu, porém, ó homem de Deus, fala tudo o que convém à sã doutrina. Então tudo que a gente fala, tudo que a gente ensina deve estar dentro da sã doutrina do Senhor. Então conhecer o Evangelho é imprescindível para o cristão, conhecer a sã doutrina é imprescindível. O Novo Testamento tem que ser conhecido, tem que ser lido, tem que ser estudado por você que é um cristão. Você não pode ignorar, né? Ficar de repente ali só em alguns textos esporádicos, posto todas as coisas naquele que me fortalece, em todas as coisas sou mais do que vencedor. Não se isole a esses textos, são textos da Bíblia, são textos importantes, mas é necessário que você conheça toda essa doutrina, todo o Novo Testamento. E o Novo Testamento também traz a situação caída do homem, né? Romanos diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, ao ponto em que o Novo Testamento apresenta a pessoa de Jesus, vai dizer o porquê que a pessoa de Jesus é tão importante para nós. Porque o homem é um homem caído, nós precisamos de Cristo, nós precisamos do perdão de Deus, precisamos da graça e da misericórdia de Deus sobre a nossa vida, e é através de Jesus. Então, a mensagem do Evangelho, a mensagem da sã doutrina, mostra o estado caído do homem, a dependência que nós temos de Deus e que Cristo é a solução, pois Ele é a nossa justificação. É Ele quem nos justificou, Ele é a justiça de Deus, é Ele que tira as nossas iniquidades, é Ele que nos ajuda a vencer as nossas concupiscências. Nossa, pastor, quanta palavra difícil! Iniquidade, justificação, justiça de Deus, concupiscência. Quanta palavra difícil. É exatamente sobre isso que eu vou falar agora. Eu tenho algumas dicas
para dar para você, tá? E a primeira delas é que você vai encontrar na Bíblia, no Novo Testamento, palavras que são incomuns, né, ao seu vocabulário. Palavras, por exemplo, como lascívia, concupiscência, iniquidade, gentios. Então, quando você encontrar essas palavras difíceis, você não pode desistir do texto, você não pode desistir de ler, de buscar e de aprender. Não, você precisa entender o que são essas palavras. Então, como é que você vai fazer? Você vai procurar no dicionário, você vai no Google, né? Qual o significado de concupiscência? Concupiscência é o desejo, né, da carne. Qual que é o significado de gentio? O que é a justificação? O que é iniquidade? Enfim, você precisa entender as palavras difíceis, você não pode desistir, né? Você vai enriquecer o seu vocabulário, você vai poder entender e interpretar um pouco melhor a palavra de Deus. Então, essa é a primeira dica. Eu vou seguir aqui algumas dicas para você. A primeira dica é que você tem que entender que o Novo Testamento ele foi escrito num contexto histórico, religioso específico, antigo, há 2000 anos atrás. Então, por exemplo, quando você vê Paulo dizendo e Pedro dizendo que as mulheres não podem usar tranças em seu cabelo e nem, né, usar joias e tal, é que naquela época as mulheres que agiam dessa forma no contexto eram mulheres promíscuas, né, eram as vestimentas das prostitutas da época. Então, o que Paulo e Pedro estão querendo dizer é que as mulheres da época não deveriam se parecer com as prostitutas, né? Hoje, o que se deve trazer desse texto para cá? Você não deve trazer que a mulher não pode usar tranças ou joias. Não, você deve trazer que mulheres não devem se parecer com prostitutas. Entende? Então, você tem que entender que o contexto onde ali é escrito, ele é bem diferente do contexto de hoje. O que não anula a verdade bíblica, mas te leva a uma interpretação mais sábia, mais inteligente, mais cuidadosa. Muito embora tem textos que eles são transcendentes, que não independem da cultura, por exemplo, sede santos porque eu sou santo, né? Amem uns aos outros como eu vos amei. Isso não importa a cultura, não importa o tempo, isso é aplicável, isso é atemporal, é para qualquer momento, não é? Mas porém alguns textos mais difíceis de interpretação, né, ou que não fazem tanto sentido para você, é necessário que você entenda o contexto um pouco mais profundamente. Se você tiver dúvida, né, você pode nos procurar ou procurar uma pessoa que tem um conhecimento um pouco maior do que o seu, até que você adquira o conhecimento correto para interpretar da maneira certa. Não são todos os textos, mas uma grande maioria de texto, sim. Uma outra dica é que você anote. Você está lendo o texto, Deus falou algo com você, nossa, aquela ideia veio à sua mente, assim, veio um insight, né, na sua mente. Então, anote, porque é algo que você aprendeu, algo que Deus falou com você e você pode precisar daquilo em algum momento. Quando você anota, você está dizendo para o seu cérebro que aquilo é importante, tá? Uma outra dica é que você tem que entender que dentro do Novo Testamento, como dentro de toda a Bíblia, existem diversas linguagens. Então, tem os recursos parabólicos de Jesus. Nossa, pastor, que é isso? São as parábolas que Jesus contava, né? Eram histórias que usavam exemplos da vida cotidiana para entendermos situações espirituais, como, por exemplo, a parábola das 10 virgens, o filho pródigo, enfim, os lavradores maus, diversas parábolas, a parábola do semeador que saiu a semear, lá de Lucas capítulo de número 8. Então, são diversas parábolas ali e que não é bem ao pé da letra, você tem que tentar entender, né, a ideia central das parábolas. Tem também a literatura apocalíptica, que é mais difícil de você entender, né? Tem poesia também, tem histórias. Por exemplo, no livro de Atos está se contando uma história. Então nem tudo que você viu no livro de Atos ali pode ser usado como doutrina, né? Você vai ver, por exemplo, que Paulo circuncidou Timóteo, mas é para aquela época, não quer dizer que tenha que circuncidar todo mundo hoje, entende? Então, você precisa ter a sabedoria de entender ali a linguagem. Talvez seja um pouco difícil no início, mas depois você vai se acostumando. O importante é você não desistir de ler o Novo Testamento. Tá bom? Os 27 livros aí do Novo Testamento. Pastor, nunca li a Bíblia. Por onde eu começo? Pelo Novo Testamento. Né? Novo Testamento, tá? Nessa série de vídeos aqui, eu vou trazer introduções a todos os livros do Novo Testamento, eu vou trazer curiosidades sobre os livros, dicas de interpretação, eu vou trazer explicações de versículos difíceis, tá? Então, para te ajudar
a entender um pouco mais a palavra de Deus, eu vou estar postando aqui periodicamente, né, vídeos para te explicar sobre o Novo Testamento. E a última dica para finalizar o vídeo aqui, para não ficar muito longo, é que tudo que você aprender no Novo Testamento você tem que compartilhar. Você precisa passar adiante. Você precisa passar para outras pessoas. Não é porque o Novo Testamento é o remédio para o doente. Imagine o mundo tem uma doença, você tem um remédio e você não oferece esse remédio para as pessoas. Então o Novo Testamento, a palavra de Deus, a salvação, Jesus Cristo, ele é um remédio para o pecador, é o remédio para o pecado, para a família que está sendo destruída, para a pessoa que está afastada de Deus. Então tudo que você aprender, passe, compartilhe, tá bom? Com as pessoas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você entrar no grupo do WhatsApp, tá bom? Que esse grupo do WhatsApp é justamente sobre o Novo Testamento, a leitura do Novo Testamento. Ali você pode tirar suas dúvidas, você pode fazer suas perguntas, pode contar conosco. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.